Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje estou trazendo mais uma videoaula sobre geometria analítica. E nesta videoaula eu irei ensiná-los sobre o ponto médio de um segmento de reta. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai uma definição mais exata. Bom, o ponto médio do segmento de uma reta é o ponto que fica no meio. E esse segmento de reta, ele possui dois pontos que possuem seus pares ordenados. E o ponto médio, que também possui pares ordenados que corresponde a ele. Bom, para que vocês possam entender melhor sobre o ponto médio e o segmento de pares ordenados entre eles, aqui vai um exemplo. Bom, aqui eu tenho um plano cartesiano. Neste plano cartesiano eu tracei dois pontos, o ponto A e o ponto B. Vocês devem lembrar que, para cada ponto que eu tenho em um plano cartesiano, eu tenho um par ordenado, que são dois valores correspondentes a ele, onde um valor é o de x e o outro valor é o de y. E neste caso, aqui eu tenho o ponto A. Então, o ponto A ele tem dois valores. Ele tem um valor para x e um valor para y, que eu falo, no valor de x eu falo xa, e no valor de y eu falo y de a. E no ponto B, ele também possui dois valores, que eu falo também que é o valor de x e o valor de y. No valor de x, eu falo de xb. E no valor de y, eu falo de yb. Então, sabendo disso, para cada ponto que eu tenho em um plano cartesiano, eu tenho um par ordenado, onde este par ordenado, ele possui um valor para x e um valor para y que corresponde a este ponto. Bom, agora, o objetivo agora é este. Bom, neste ponto, ou seja, neste segmento de reta, eu tenho um ponto no meio. Este ponto no meio, eu denomino dele ponto médio. O ponto médio é o ponto que fica no meio, no segmento de uma reta. Aqui no caso, eu tenho o segmento da distância de A até B. Então aqui eu tenho o ponto médio entre A e B. E este ponto médio, ele fica no meio. Bom, não é só isso. O ponto médio, ele possui um par ordenado que corresponde a ele, ou seja, ele possui dois valores, um valor para x e um valor para y. Então aqui no caso eu representei este ponto como M, que é ponto médio, e ele possui um par ordenado, onde eu tenho um valor de x, que é xm, e um valor de y, que é y de m. Então aqui vocês podem entender que eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. E nesses dois pontos eu tenho uma distância entre eles, o segmento de reta. E nesse segmento eu coloquei um ponto no meio. E este ponto é o ponto médio. É o ponto que separa este segmento pela metade. E este ponto, ele é representado também pelos seus pares ordenados, que eu tenho dois valores, um para x e um para y. Bom, para que vocês possam entender, aqui está mais exemplificado. Bom, x de A, y de A são as coordenadas do ponto A, onde o x de A e o y de A são os valores correspondentes ao par ordenado que eu tenho do ponto A. X de B e y de B são as coordenadas do ponto B, onde x de B e y de B é o par ordenado correspondente ao ponto B. E x de M e y de M são as coordenadas do ponto M, ou seja, do ponto médio. E ele também possui um par ordenado que corresponde a ele. Bom, aqui vocês podem ter entendido que o ponto médio é o ponto que fica no meio, que separa o segmento de reta pela metade, e ele corresponde ao seu par ordenado correspondente um valor para x e um valor para y. Bom, agora, para eu saber o ponto médio, eu preciso conhecer a sua fórmula, que é a fórmula do ponto médio. Ou seja, para que eu possa descobrir qual é o ponto médio de uma determinada segmento de reta, eu preciso utilizar a fórmula do ponto médio. E a fórmula do ponto médio é dada como a seguinte: M, que significa ponto médio, é igual a x de A mais x de B dividido por 2, y de A mais y de B dividido por 2. Aqui tem uma vírgula porque ela vai separar o valor de x pelo valor de y do par ordenado do ponto médio. Bom, e aqui vocês têm que entender que o x de A e o y de A são as coordenadas do ponto A, correspondentes ao par ordenado ao ponto A.
e x de B. E y de B são as coordenadas do ponto B, correspondentes ao ponto B, que é o par ordenado do ponto B. Bom, após vocês terem entendido um pouco sobre a fórmula do ponto médio, agora eu irei aplicar um exemplo onde vamos utilizá-la para que vocês possam entender melhor. Bom, aqui eu tenho um exemplo. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento da reta A e B, cujo os pares ordenados de suas coordenadas são A, 1 e 2 e B, 2 e 4. Bom, aqui no caso, ele quer que a gente determine as coordenadas do ponto médio do segmento A e B. Ele quer que a gente ache o par ordenado do ponto médio do segmento A e B, que é uma reta. E os seus pares ordenados, que no caso, o par ordenado de A é 1 e 2 e o par ordenado de B é 2 e 4. Bom, primeiro, nós vamos utilizar a fórmula do ponto médio. E nós vamos substituir cada valor correspondente em seu lugar. Bom, aqui eu coloquei a fórmula do ponto médio para que vocês possam entender melhor. E vocês devem lembrar de uma coisa. Bom, aqui eu tenho os pares ordenados. Um par ordenado de A, 1 e 2, e o par ordenado de B, 2 e 4. Bom, aqui vocês têm que entender que aqui no par ordenado de A, 1 e 2, o 1 ele corresponde a XA. O XA é o valor que corresponde ao eixo do X do ponto A. E o 2 ele corresponde ao Y de A, onde este 2, ou seja, o Y de A, ele corresponde ao valor do eixo do Y do ponto A. Então aqui no caso, o 1 e o 2 são correspondentes a XA e Y de A, que são os pares ordenados do ponto A, que é 1 e 2. Aqui eu tenho o ponto B com suas coordenadas, 2 e 4. E vocês têm que entender que o 2 é x de B, onde x de B é o valor que fica no eixo do x correspondente ao ponto B. E o 4 é y de B, que é o valor de y correspondente ao ponto B. Então aqui vocês podem entender que para cada ponto que eu tenho em um plano cartesiano, eu tenho um par ordenado correspondente a um valor de x e ao valor de y. E aqui eu tenho exemplificado quais são os valores de x para cada ponto e quais são os valores de y para cada ponto. Sabendo disso, agora vamos substituir estes valores na fórmula do ponto médio, que vai ficar o seguinte. Bom, aqui eu copiei a fórmula de novo para que vocês possam entender com clareza. Bom, agora vamos substituir. Bom, vocês lembram que x de A e y de A são as coordenadas do ponto A, e x de B e y de B são as coordenadas do ponto B. Agora vamos substituir. Vocês lembram que x de A é o valor correspondente no eixo de x ao ponto A, que é 2. X de B é o valor correspondente ao eixo do x ao ponto B, que é 1. Então aqui no caso vai ficar x de A mais x de B dividido por 2, que é 2 mais 1 dividido por 2. Pronto. Agora vamos para o próximo. Bom, y de A é o valor que eu tenho no eixo do y correspondente ao ponto A, que é 2. E y de B é o valor correspondente ao eixo do y ao ponto B, que é 4. Então vai ficar y de A mais y de B dividido por 2, que é igual a 2 mais 4 dividido por 2. Bom, substituímos cada valor de seus pares ordenados na fórmula. Agora vamos calcular cada uma. 2 mais 1 é 3. 3 dividido por 2 dá um número decimal, que é 1,5. Bom, mas eu sempre dou um conselho para você deixar em fração, pois é melhor você resolver em fração do que em número decimal, porque tem a bendita vírgula. Então, 2 mais 1 é 3. Então aqui vai ficar 3 meios, o nosso primeiro valor do par ordenado do ponto médio, correspondente a x. Agora vamos para o outro. 2 mais 4 é 6. 6 dividido por 2, 3. Pronto, achamos o segundo valor do par ordenado do ponto médio, que é o de y. Pronto. Resolvendo tudo, nós achamos o par ordenado do ponto médio, que é 3 meios, que é correspondente ao valor de x,
e 3, que é o correspondente ao valor de y. Então eu posso dizer que as coordenadas do ponto médio do segmento A e B é 3 meios e 3, onde o 3 meios ele é do eixo do x e o 3 é no eixo do y. Bom, e agora? Eu descobri o ponto médio, eu descobri as coordenadas do ponto médio. Como é que vai ficar no plano cartesiano? Não, não seja por isso. Agora vamos ver como é que vai ficar no plano cartesiano. Bom, eu peguei o plano cartesiano pelo exemplo anterior que eu dei. E aqui eu só substituí os valores correspondentes de cada par ordenado em seu respectivo lugar. Onde aqui eu tenho o ponto A com o valor de seu par ordenado, que é 2 de y e 1 de x. Aqui eu tenho o ponto B com o valor do seu par ordenado, que é 4 de y e 2 de x. E aqui eu tenho o ponto médio, que é o ponto que fica no meio, separando o segmento de A e B pela metade. E este ponto médio, como eu disse anteriormente, ele é representado pelo seu par ordenado, pelas suas coordenadas, onde eu tenho um valor de x, que pelo qual resolvemos é 3 meios, e eu tenho o valor de y, que pelo qual resolvemos é 3. Bom, sabendo disso, então aqui chegamos a uma conclusão que o ponto médio ele possui um par ordenado correspondente a ele, que é um valor de x e um valor de y. E podemos notar que o valor de x ele fica no meio entre os valores de x do ponto A e do ponto B. E o valor de y ele também fica no meio entre os valores de y do ponto A e do ponto B. E assim temos uma relação junto com o ponto médio. Bom, aqui vocês podem ter entendido que o ponto médio de um segmento de reta é o ponto que fica no meio, separando o segmento de reta no meio. E sabendo disso, ele é representado por um par ordenado, que eu tenho o valor de x e o valor de y, onde esses valores eles também ficam no meio entre os valores de cada eixo, entre os pontos que separam a distância entre eles. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.